do Espiritismo é o título de um dos livros que Vladimir Araújo destaca a partir de agora no programa. Bom dia, Vladimir. Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia, ouvintes do Domingo Total. E começamos hoje comentando um livro no mínimo interessante, curioso, por que não dizer original, e que, de certa forma, resgata uma parte da cultura brasileira ao longo dos séculos, abordando suas crenças e tradições. Eu falo de Do Outro Lado, da historiadora Mérida Priori, autora consagrada de títulos como Uma Breve História do Brasil, Festa e Utopias no Brasil Colonial e Matar para Não Morrer, onde examina a vida de Euclides da Cunha. Em seu novo livro, e mantendo o estilo didático e acessível, Del Priori faz uma imersão nas crenças religiosas do povo brasileiro, onde percebe-se o quanto doutrinas católicas há tempos se misturam com credos africanos e europeus, numa esteira onde o sobrenatural sempre esteve presente. E foi pensando nisso que a historiadora resolveu tratar exatamente sobre a forma que nossos antepassados lidavam com esse mundo dos espíritos. Focando sobretudo no desenvolvimento do espiritismo, doutrina criada por Allan Kardec e assimilada por muitos intelectuais brasileiros no século XIX, ela aborda fenômenos bastante populares na época, como o magnetismo, o sonambulismo, as chamadas mesas volantes e uma série de outras formas que as pessoas utilizavam para tentar entrar em contato com os mortos. No livro, Priori mostra que o mundo sobrenatural e a preocupação com os que já morreram estão presentes no imaginário da sociedade brasileira há muito tempo e em todas as religiões, e busca responder como isso influenciou nosso atual modo de enxergar o mundo. Cartomantes, curandeiros, endemoniados e exorcistas também merecem destaque na obra, bem como seus muitos inimigos, entre eles a Igreja Católica e alguns veículos da imprensa que buscavam a todo custo desautorizar e muitas vezes satirizar essa crença em espíritos. Com um caderno de fotos recheados de interessantes imagens do período, do outro lado há a narrativa no mínimo instigante sobre um assunto que chama a atenção tanto daqueles que creem em tudo quanto daqueles que não creem em nada, mas que desejam, acima de tudo, conhecer um pouquinho mais desse pitoresco e desconhecido aspecto da história do Brasil. Do Outro Lado, a história do sobrenatural e do espiritismo tem lançamento aqui pela editora Planeta do Brasil. Fechando a coluna de hoje, a gente fala sobre um assunto que tomou conta dos noticiários internacionais essa semana. A morte, causada sobretudo por fatores relacionados à depressão, do ator Robin Williams. E que doença é essa? É exatamente essa pergunta que o autor Andrew Solomon tentou responder no livro O Demônio do Meio-Dia, lançado originalmente em 2000 e que agora chega às livrarias em edição de bolso. Entremeando o relato de sua própria batalha contra a doença, com o depoimento de vítimas da depressão e a opinião de especialistas, Solomon desconstrói mitos e explora questões éticas e morais. Englobando aspectos mais amplos que cercam tal assunto, revela as implicações históricas, sociais, biológicas, químicas e médicas da doença. Ao longo dos capítulos, o leitor é conduzido por pavilhões de hospitais psiquiátricos onde alguns dos seus pesquisados estão aprisionados há décadas, por laboratórios onde pesquisadores de ponta estão elaborando novos modos de visualizar o cérebro, e até os pobres do campo e da cidade, também afligidos pelo que já foi chamado de o mal do século. Solomon analisa ainda as medicações e os coquetéis farmacêuticos de hoje e investiga medidas extremas, inclusive práticas, como eletrochoque e cirurgia cerebral. No epílogo inédito escrito exclusivamente para essa reedição brasileira, conhecemos o que aconteceu com o autor, com os entrevistados e com os tratamentos de depressão desde a publicação de O Demônio do Meio-Dia. O livro foi vencedor do National Book Award e finalista do Pulitzer, tornando-se um best-seller internacional e já publicado em 24 línguas. O Demônio do Meio-Dia, edição de bolso, tem publicação do Brasil pela Companhia das Letras. É isso aí.
Mais informações sobre esses e outros lançamentos, artigos, dicas de filmes, música e muito mais, é só acessar o site letraslivros.com.br. A todos, um bom domingo, ótimas leituras e excelente semana. Participação precisa de Vladimir Araújo aqui no Domingo Total.